a gente vai encerrar a nossa parte da química inorgânica, né, propriamente dita, que começou lá atrás com ácidos, bases, sais, óxidos, e aí a gente entrou na parte de reações. A última vez que a gente falou sobre esse assunto, a gente falou das reações, das duas principais reações da inorgânica, que são a dupla troca e o deslocamento. Deslocamento a gente dividiu em dois casos, deslocamento de metal e não metal, e a dupla troca falamos de algumas situações. Então o objetivo desse final do assunto é fazer exercício. Os exercícios eles foram divididos em os de sala, né, que são os que a gente vai fazer do material, eles foram divididos em blocos. Então na primeira parte eu tenho exercício de deslocamento, depois numa segunda parte eu tenho dupla troca, e depois numa outra parte eu tenho questões globais. A gente vai separar em 3 vídeos, tá? Para poder, pra depois, a hora que vocês quiserem estudar isso depois, vocês têm esse material bem separadinho. Beleza? Bom, então para a gente começar os exercícios, a qualquer momento vocês interrompam aí, tá, gente? De sempre lá, né? Aquela pelo chat, pelo WhatsApp, parece coisa de rádio, né? Pelo chat, pelo WhatsApp, mande o hashtag professor me ajuda e eu tô aqui. Bom, a gente dividiu o estudo das reações em 3 pedacitos. A gente começou falando de sinais de reação. Reação é um evento que tem as suas explicações lá, né, microscópicas, daquela história de que os átomos se rearranjam, produzindo novas substâncias, mas para quem está olhando, isso é perceptível. Quando você olha para uma reação química, você identifica uma reação a partir de alguns sinais. A gente tem 2 sinais muito famosos para o vestibular, né? As reações que liberam gás e as reações que ocorrem com precipitação. Né? Você tem situações em que, por exemplo, um metal vai ser corroído, então você tem a formação de substâncias coloridas no meio reacional. Né? A mudança de cor numa reação, ela é importante, porque ela pode indicar um indicador que então tá havendo uma mudança de pH, e aí o indicador acaba se transformando de uma cor para outra. Você pode ter uma substância que está sendo formada ali, que tem cor. Né? Por exemplo, quando você oxida o cobre, a solução onde o cobre se oxida, ela fica esverdeada. Então, a presença de uma coloração indica alguma coisa formando, né? Então, isso é uma parte meio difícil, meio chata, por quê? Porque envolve coisas que você tem que lembrar. Então, substâncias que são voláteis, substâncias que têm cheiro característico. Então, a gente citou na aula passada a amônia, citamos na aula passada o H2S, que tem cheiro de ovo podre. Então, a gente falou sobre isso, né? Aí dividimos depois em simples troca e dupla troca. Né? Tem duas coisas, tem uma coisa, na verdade, que a gente precisa reforçar muito na aula. Tanto o deslocamento como a dupla troca, elas são processos que, para que ocorram, tem que haver algumas condições, né? Eu costumo dizer assim, nem tudo que você mistura reage. Então, a nossa análise, ela foi em 2 linhas, né? Primeiro, saber como é que a reação acontece, por que chama deslocamento, por que chama dupla troca, e quais são as condições de ocorrência. Então, no deslocamento, a gente falou muito de reatividade. Vamos falar de novo nos exercícios. O fulano tem que ser mais reativo que o Beltrano. Essa coisa o que é essa reatividade? E aqui a grande condição é a formação de um eletrólito fraco, né? As reações de dupla troca, elas ocorrem com eletrólitos. Quando você faz uma reação com eletrólito, vamos lembrar que eletrólito na água libera íon, não é? Então, para você formar um eletrólito na água, ele precisa ser fraco, né? Você tem reações onde você, por exemplo, você pega um caso de uma neutralização. No caso de uma neutralização, você pode formar um sal, que vai ficar dissolvido ou não. Então a gente discutiu isso muito também na aula, tá? Vamos retomar tudo isso nos exercícios. Então, vamos lá. Aqui. A parte 1, né? Eu coloquei aqui já alguns exercícios tudo junto. As perguntas, elas são mais simples, né? Aqui, gente, essas 4 perguntas, elas são uma pré-aula de oxirredução. Então, vocês que estão assistindo a aula agora, então, vão ter a oportunidade de dar uma pré-lembrada no conceito de oxidação e redução, lembrando que a gente vai ter aula disso ainda. Mas por que eu tenho que falar sobre isso aqui?
Porque a reação de deslocamento é uma oxirredução. Então, a gente vai lembrar o seguinte, né? Existem reações, vamos imaginar um processo, e aí eu vou fazer um resumo que meio que vai responder as 4 perguntas ao mesmo tempo. Então depois você pode tirar, se vocês quiserem tirar um print, vai ficar meio que um resumão, tá? Quase que um mapa conceitual. Então, existem reações na química, imaginem o seguinte, uma substância A vai reagir com uma substância B e vai dar origem a produtos. Tá. Só que neste processo, muitas vezes ocorre de um elemento perder elétron para o outro. Então não é só uma reação. É uma reação seguida de uma troca de elétrons. Você tem alguém que está perdendo elétron, tem alguém que está ganhando. Essa transferência de elétrons é o que eu chamo de óxido-redução. Então, as reações. Aí eu vou usar a sigla que a gente usa com frequência quando vai estudar o assunto, né? Redox. Reações redox. As reações redox são reações de troca de elétrons ou transferência de elétrons. Tá? Dentro desse processo, você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma espécie que sofre oxidação. Oxidação, na verdade, é o processo de perda de elétrons. Processo de perda de elétrons. Depois eu vou dar um exemplo, né? E aí a gente vai encaixando essas palavras no negócio, né? Porque também ficar só escrevendo, tá? Por que esse nome foi atribuído, né? Oxidação. O que tem a ver com oxigênio? O oxigênio é uma substância que tem muita facilidade para tirar elétron de outras coisas. Então, geralmente, quando uma substância reage com o oxigênio, ela vai perder elétron para o oxigênio. E daí vem, então, o termo oxidar. Tá? Mas não é só o oxigênio que arranca elétron das coisas. Tá? A gente vai ver isso aqui. Aí você tem acoplado a isso, né? Você tem alguém perdendo elétron, né? No nosso esqueminha seria a espécie A. Acoplada a esse evento, né? Você tem o cara que ganha elétron. O maluco que ganha elétron, ele vai sofrer um outro processo, né, com outro nome, que é o processo chamado redução. Redução. A redução é o processo de ganho de elétrons. Tá? Beleza. Vamos pegar um exemplo, porque daí a gente vai definindo nos exemplos as palavrinhas. Então, grosso modo, o que a gente acabou de descrever aqui vai responder a questão 1 e uma parte da questão 2, né? Porque ele fala assim, o que caracteriza uma reação oxirredução? Uma transferência de elétrons. Ok. Nessa transferência, o perdedor de elétrons, ele vai sofrer o que eu vou chamar de oxidação. Quem perde o elétron sofre a oxidação. E quem vai ganhar o elétron vai sofrer a redução. Tá? Pegar o exemplo aqui que a gente até usou na aula. Era uma reação assim, ó. Zinco na presença de sulfato de cobre vai formar cobre metálico na presença de sulfato de zinco. Tá? A gente até vai retomar essa reação num exercício da sala, porque ela é super importante, né? Eu já estou dando meio que uma aula. A gente está tendo duas aulas ao mesmo tempo, tá, pessoal? Desculpa comunicar vocês. Nós estamos tendo duas aulas ao mesmo tempo. Eu já estou dando aula de pilha, redox, ao mesmo tempo que eu dou deslocamento para vocês.
Vocês vão ver que quando vocês chegarem na aula de pilha, isso vai estar bem solidificado. Fala, puta, olha, tô lembrando, porque não vai ser a primeira vez que você viu. O que acontece aqui? Como é que a gente descobre que os elétrons estão sendo transferidos? Qual é a evidência de que está acontecendo uma transferência de elétrons? Então, vamos colocar uma observação aqui, ó. Atenção. Opa. Atenção para as variações do NOx. De NOx. NOx, para quem não lembra, é a abreviação de número de oxidação, que é basicamente a carga do elemento. Tá bom? Então, por exemplo, nesse processo, vamos concentrar nossa atenção no átomo de zinco, que na fase do reagente ele estava com carga zero, quando ele estava no reagente. E aí, quando ele apareceu aqui do outro lado, ó, ligado ao sulfato, ele está com carga mais 2. Certo? Essa mudança de carga, ela indica que o elemento perdeu elétron. Ele ficou positivo, perdeu elétron, né? Elétron tem carga negativa, então ele sofreu a oxidação. Né? Simultaneamente a isso, você tem o átomo de cobre, não é mesmo? O átomo de cobre, ele está com carga aqui, mais 2, veja, e aí quando ele aparece aqui do lado do produto, como na forma de substância simples, né? Ele está com carga zero. Então, essa pista, né, de troca de carga, esse indício de troca de carga é que está me dando a ideia de que, pô, tem alguém perdendo elétron, tem alguém ganhando, né? Aí, o que a gente viu na aula? Você pode, esses processos, eles são acoplados. Um não acontece sem o outro. Um não acontece sem o outro. Embora um não aconteça sem o outro, a gente pode escrever esses processos separados, que é o que a gente chama de olha o nome, ó, semi-reações. Tá? As semi-reações a gente usa muito quando vai estudar pilha. A gente escreve a semi-reação do cátodo, escreve a semi-reação do ânodo, para poder dizer quem perde elétron, quem ganha. Então aqui eu vou fazer isso. Eu vou escrever assim, ó, o zinco sólido vai se transformar em zinco 2 mais 2 elétrons. Isso é a oxidação. Isso é a oxidação, percebe? Os elétrons eu escrevi ali do lado do produto, ó. Tá? Toda vez que você quer mostrar que um elemento perde elétron, você escreve o elétron do lado do produto. Quando você escreve a reação global, né? A reação global é essa daqui, ó. Isso aqui é a reação global. Essa grandona. Ela não mostra isso acontecer. A semi-reação, ela deixa isso claro. Aí, a outra semi-reação vai mostrar o cobre 2, que está na água, né? Esse cobre aqui, ó. Ele está dissolvido na água. Então, ele vai pegar os 2 elétrons do zinco, que o zinco soltou. Eu me lembro que na aula teórica, alguém fez o questionamento de esses elétrons são trocados por onde? Eles são trocados diretamente na interface dos dois, né? Tá? A gente vai depois mostrar o exemplo ali. Então, ó, isto virando cobre 0. Nota que quando você escreve a semi-reação, você não escreve o sulfato, tá vendo? Aqui eu vou escrever redução, ó. Pronto. Você não escreve o sulfato. O sulfato é o tal do íon espectador. Aqui, ó. Íon espectador.
ele foi colocado ali, na verdade, não com o intuito de reagir, porque ele foi colocado junto com o cobre. Né? A gente pegou o cobre na forma de um sal. Então, quando você quer usar cobre 2, você vai pegar um sal que tenha o cobre 2, uma outra espécie química que contenha esse íon. Né? Quando você pôs ele na água, ele dissociou, e o cobre 2 reage. Por isso que a gente diz que ele é um íon espectador, tá bom? Aí, dentro desse esqueminha, a gente pode definir as outras duas coisas que ele fala. Ele usa o termo agente oxidante e o termo agente redutor. Eu vou começar com o termo agente redutor, tá bom? Agente redutor. Gente, o processo de oxirredução, você pode enxergar ele, como ele é uma transferência de elétron, você pode enxergar ele sob duas perspectivas. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, se o zinco oxidou e o cobre reduziu, eu posso dizer que o zinco doou elétrons para o cobre 2. 2 elétronzinhos. Tanto é que os elétronzinhos, eles são escritos na forma de produto, na oxidação, e na forma de reagente na redução. Então, é uma transferência, de fato. Tanto é que quando você soma essas duas equações aqui, ó, essa do zinco e essa do cobre, quando você soma as duas, os elétrons se cancelam. Então, eu posso dizer, o zinco doou elétron para o cobre. Agora, para pensar um pouquinho. Se o zinco doou elétron para o cobre, eu posso dizer que o responsável por causar a redução do cobre foi o zinco. Sem os elétrons, o cobre não reduziria. Sem os elétrons, o cobre não conseguiria sofrer a redução. Então, quem foi o responsável? E aí vem a palavra, né, do português. Quem foi o agente causador da redução? Quem foi o agente redutor? Foi o zinco. Ele foi o responsável. Então, o que é um agente redutor? Do ponto de vista de definição, né? É uma espécie causadora da redução de outra. Para pensar um pouquinho, gente. Se o cara vai provocar a redução de alguém, ele precisa dar elétron para alguém, não é? Se eu não te der elétron, você não reduz. Então, se eu quero ser um agente redutor, eu tenho que ser um doador de elétron. Por isso que nas apostilas de cursinho, vem escrito assim, o agente redutor é quem sofre oxidação. Tá bom? Mas entenda o seguinte, quando você fala que um agente redutor sofre oxidação, você não está preocupado em definir ele, tá? Você está preocupado em identificar. Se alguém te perguntar o que é um agente redutor, você vai dizer, o agente redutor é quem provoca a redução. Para que ele provoque a redução, ele precisa perder elétron. Então, por exemplo, quem são bons... Olha como isso é importante de você perceber. Porque, por exemplo, quem seriam espécies boas agentes redutoras? Que tipo de elemento vocês acham que pode atuar como agente redutor com bastante facilidade? Elementos que percam elétrons com facilidade. Então, isso explica, por exemplo, por que alguns metais são bons agentes redutores. Metais que têm facilidade para doar elétron, tá? Por exemplo, o Enem ele gosta muito dessa expressão. Olha que expressão difícil de você definir. O que é o poder redutor de uma substância? O que seria um agente poderoso do ponto de vista redutor?
Um elemento que tem extrema facilidade para perder elétron. Quanto mais facilidade ele tiver para perder elétron, mais ele vai causar reduções. Então, por exemplo, o oxigênio não é um bom agente redutor. Ele não gosta de doar elétron. O sódio é um bom agente redutor, porque ele gosta de doar elétron. Deu para entender? Agora, do outro lado, você tem o agente oxidante. Então, peraí. Antes disso. Ele pergunta aqui. Ele não pergunta, né? Ele só define, pede para definir. Mas a gente vai fazer. Quem é o agente redutor do processo? É o zinco metálico. Esse é o maluco que está doando elétron. Essa é a espécie que está causando a redução do cobre. Ok? Tudo bem. Agora, do outro lado, eu tenho o agente oxidante. Bom, vamos olhar agora do ponto de vista dessa espécie química aqui, ó. Tá vendo esse sal? Sulfato de cobre? Os elétrons estão vindo para cá, não estão? Certo? Então eu posso dizer que, ao pegar o elétron, o sulfato de cobre fez o zinco oxidar. Vou repetir. Quando o cobre pegou o elétron, o sulfato de cobre fez o zinco oxidar. Então, o agente oxidante é o ladrão de elétron. É quem pega o elétron. É a espécie que causa a oxidação. Espécie causadora da oxidação de outra. Beleza? Gente, da mesma maneira que a gente enxerga o agente redutor como sendo um cara que tem que doar elétron, porque ele vai causar a redução, né? O agente oxidante, ele precisa tirar elétron do cara. Então não adianta nada o redutor querer doar se o outro não quer receber. Então, um bom agente oxidante é um elemento que puxa elétron. Aí você entende por que do termo oxidante para o oxigênio. O oxigênio, gente, é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Ele tem um poder de puxar elétron bem grande comparado com outros elementos. Né? A nossa atmosfera é rica em oxigênio. Ela é uma atmosfera oxidante. Né? Quando a gente deixa um frasco uma garrafa de vinho aberta, ela vira vinagre. Por que ela vira vinagre? Porque o próprio oxigênio da atmosfera arranca elétron do álcool e oxida o álcool. Né? A gente pode ir numa situação até mais interessante da gente perceber a natureza, que é o processo de envelhecimento, gente, é basicamente associado à oxidação. As nossas células vão tendo contato com o oxigênio, que é super importante para elas se manterem vivas, né? Mas o oxigênio é agressivo. Existe uma expressão na bioquímica, vocês vão aprender para quem for fazer medicina no ano que vem, que chama estresse oxidativo. Quando a célula trabalha muito, por qualquer que seja o motivo, em condições de muito consumo de oxigênio, isso vai estressando a célula, porque o oxigênio também vai danificando a médio prazo. Né? Então, o termo oxidante tem a ver com um receptor de elétrons. Receptor de elétrons. Portanto, ele sofre redução. Tá aí. Na nossa reação global, quem é o agente oxidante? É a espécie química na qual tem o cobre. Então, nota que na hora de escrever o agente oxidante, eu vou escrever o sulfato de cobre. Tá? Nós escrevemos a substância inteira. Porque é onde está o átomo que pegou o elétron.
Tá? O zinco, como ele estava na forma de substância simples, eu escrevi só zinco mesmo. Tá? Beleza? Então, a gente definiu o que é oxidação, o que é redução, o que é o agente oxidante, o que é o agente redutor. Tá? Aí, tem as outras duas perguntas, né? Uma delas é relativamente simples, que é a 3. Ele pergunta assim, olha, quando um elemento é oxidado ou reduzido, há alguma modificação no núcleo do átomo? A resposta é não. Não. Você não está falando de uma reação nuclear. Percebe que a coisa é só na eletrosfera? É fulaninho perdendo elétron, beltraninho ganhando elétron. Então não existe nada, nenhum evento nuclear. Ponto. Tá? Então, essa daqui eu vou escrever até aqui no cantinho, tá? Só não. Pronto. Agora, a pergunta do item 4, ela daria motivo para uma aula inteira, mas a gente vai responder ela curta. Como é possível prever se uma reação de oxidação ocorrerá ou não? Porque tudo isso que eu estou contando aqui é muito bonito. Que nem, ó, mostramos, entendemos, ok. Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida, que é a seguinte. Quando o zinco vai doar o elétron para o cobre, tem que haver uma vontade mútua em que isso aconteça. Então, esse cara aqui, ó, ele só pode oxidar. Tá vendo esse zinco aqui, ó? Ele só pode oxidar. Sabe por quê? Porque se ele fosse reduzir, ele ficaria com carga negativa. E não tem metal com carga negativa, você há de convir comigo. Então, o zinco, ou ele doa elétron, ou ele não reage. E a mesma coisa acontece com esse cobre aqui, gente. Ó. O cobre 2, ele não pode doar elétron, porque ele já está positivo. Vai ficar cobre 4? Não existe. Então, você tem aqui dentro da reação um elemento que só tem condição de oxidar, que é o zinco, e um elemento que só tem condição de reduzir. Se os dois tiverem essa tendência, ou seja, se o zinco e o cobre tiverem essa condição, ocorre o processo, que é o que a gente, a princípio, né, está chamando de maneira resumida de reatividade. Então a gente fala assim, olha, o zinco só vai deslocar o cobre se ele for mais reativo que o cobre. Então, o deslocamento depende de uma diferença de reatividade. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. O deslocamento depende da maior reatividade do metal em relação ao cátion. Deixa eu escrever isso com calma e explicar para vocês aqui, tá? Olha só, moçada. Quando eu falo metal em relação ao cátion, ó, aqui, ó, nessa parte, queria que vocês entendessem o seguinte. O zinco é o metal, não é? Ah, mas o cobre também é, Dan. Eu sei, mas o cobre aqui ele está na forma de cátion, ó. Então, quando eu falo assim, o deslocamento depende de uma maior reatividade do metal em relação ao cátion, eu estou dizendo assim, o zinco tem que ser mais reativo do que quem ele vai deslocar. O cara que está aqui fora tem que ser mais reativo do que quem ele vai deslocar. É basicamente isso. Tudo bem? Beleza. Dá uma olhada, vê se vocês querem fazer alguma pergunta, porque tá tudo respondido, tá? Podem tirar print, já estão as 4 primeiras perguntas já respondidas. E aí eu já vou seguindo então para outra folhinha, tá? Eu usei como exemplo deslocamento de cátion, tá, gente? De metal, mas que é o que mais cai.
tá? É o que mais cai. Eu nem vou falar muito de deslocamento de ânion, de ametal. Tranquilo. Massa demais. Vamos lá. Questão número 5. Aqui é uma questão para a gente aplicar, então, esse conceito de reatividade associada a metal. Então, veja, vamos olhar a fila. Isso aqui eu tirei de um livro, tá? Onde você procurar na internet, você vai ver que existem várias filas, elas são meio diferentes uma da outra, porque tem umas que são mais detalhadas, outras que são mais resumidas, tá? Aqui, vamos analisar como é que esses caras organizaram a fila, ó. Aqui ele colocou um primeiro pelotão de metais, ó. Dá um bizu nesses caras. Lítio, potássio, rubídio, césio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio. 1A e 2A. Sacaram? 1A e 2A. Esse aqui é o pelotão dos metais extremamente reativos. Esses caras são tão reativos, por exemplo, que eles reagem até com água. A gente mostrou já reação do sódio com água, do lítio com água. São reações extremamente violentas, porque eles são muito reativos. Aí você tem aqui um segundo pelotão de elementos, ó. Se você olhar para esse pelotão e lembrar da tabela, você tem o alumínio, que é da 3A, que também é bem reativo, ó. Tá? Ele está quase para metal alcalino, mas não é metal alcalino. E o resto é transição, ó. Transição. Aí, então você tem o zinco, que é famoso, aqui o ferro, tá? O níquel, o chumbo. Tá? Aí a gente tem o hidrogênio da água, o hidrogênio porque a gente viu que hidrogênio também pode reagir, né? Deslocando. E você tem o terceiro pelotão dos nobres. Os nobres. Os que quase não deslocam ninguém. O ouro, a platina, o paládio, a prata, o mercúrio e o cobre. Tá vendo? Então, essa coisa do metal gostar de oxidar, ela vai aumentando quando você vai olhando para a esquerda da tabela. Tá? Aí a pergunta do exercício é: quem aqui reage com níquel 2? Então, é o seguinte. Você tem um metal que está candidato a reagir com níquel 2. Esse metal ele tem carga zero, não tem? Então, esse cara, ele só pode oxidar. Só pode oxidar. Ele não tem como reduzir. Não tem metal nunca fica com NOx negativo, né, gente? Metal ou ele é zero, ou ele é positivo. Essa percepção é muito importante. Senão o aluno fala, ué, mas por que não pode reduzida? Porque não tem como. Não tem. Em contrapartida, o níquel, esse níquel 2, ele já está oxidado. Ele já está positivado, vamos dizer assim. Então ele só pode reduzir. Então a gente pode dizer assim: a expectativa é que ocorra isto, ó. Certo? Então, eu preciso de um cara que tenha força oxidante suficiente. E o níquel eu gosto de reduzir também, né? Mas o níquel está positivado. Então, quem são os que têm força oxidante suficientemente alta para isso? Vamos pegar aqui, ó. O níquel está aqui, ó. Então, a gente vai dividir a nossa reatividade em dois pedaços. Todo mundo que está à esquerda do níquel pode reagir com ele. Todo mundo ali. Então, por exemplo, a prata não pode. A prata, esquece. Então, esses são mais reativos, é o que a gente fala, ó, mais reativos. Tá? Quando a gente for estudar pilha,
a gente vai expressar essa reatividade na forma de potencial de oxidação. Tá? Para quem lembra daquela história de potencial de oxidação, potencial de redução, vai entender o que eu estou falando. Porque você fala, ele gosta mais, mas ele gosta mais dentro de que sistema de medida? Como assim? Como que os caras criaram esse sistema de medida? Aí a gente define isso depois, tá bom? Outro que não tem condição, o ouro. O ouro também não tem condição. Tá à direita, né? O magnésio tem. O magnésio tem, ele tá aqui, ó. Tá? O magnésio tem. E o chumbo? O chumbo não, né? O chumbo tá atrás, bem aqui atrás, ó. Esses aqui são os menos reativos. Tranquilo? Então vamos representar a reação. Aqui o chumbo não, né? Tá? Então vamos representar a reação, ó. Eu vou pegar magnésio. Vamos escolher um sal que tenha níquel. Vamos pegar o sulfato de níquel, tá? NiSO4. Tá? Lembrando que não existe níquel mais 2 sozinho. Então, por exemplo, se você vai numa loja de produto químico, faz de conta que você quer níquel 2. Se você chegar numa loja de produto químico e pedir, eu quero níquel 2, ele vai falar, tá, mas o que você quer de níquel 2? Você quer sulfato? Você quer cloreto? Você quer hidróxido? O que você quer? Então, eu estou reagindo com o sal, tá bom? Aí, o que vai acontecer? O magnésio vai deslocar o níquel. E ele sai. O níquel vira níquel zero. Sólido. Quando o metal fica zero, gente, ele fica sólido. Tá? Ele precipita. Beleza? E o magnésio, que era... Peraí. Coceira aqui. E o magnésio, que era zero, ele vai ficar mais 2. Então, ele vai ficar ligado com o sulfato. MgSO4 aquoso. Olha lá. Tá bom? Essa substância aqui, ó, ela oxidou. Certo? O magnésio oxidou. Então, ele é o agente redutor. O NiSO4 contém o níquel, que ganhou o elétron. Então, o níquel, ao ganhar o elétron, fez o magnésio oxidar. Então, o NiSO4 é o agente oxidante. Tá? Para a gente incorporar os conceitos que a gente viu na questão 4. Na 1, 2, 3, 4. Tá aí, ó. Certo? Beleza? Podem tirar print. Pronto. Questão número 6. Mesmo tipo de raciocínio, tá? Qual dos metais abaixo deve reagir espontaneamente com alumínio, só que não reage com bário? Então, aquele que ele faz uma comparação com 2. Então, é assim, ó. Eu tenho um elemento X metálico que vai reagir com o alumínio. Então, reage. Reage. Então, ele vai oxidar. O X oxida e o alumínio reduz. Só que quando você pega ele e coloca para reagir com bário, não reage. Então, a gente poderia montar uma escala de reatividade para essa situação, né? Você pode dizer o seguinte, ó, em termos de reatividade,
Você pode dizer que o X ele é mais reativo do que o alumínio. Porque ele consegue reagir com o alumínio. Ele reage espontaneamente. Só que ele é menos reativo que o bário. Tá? Então, vamos olhar a situação. Aqui, ó. O alumínio está aqui, ó. Beleza? E o bário está aqui, ó. Ok? Tá, agora eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dividir em amarelo, azul, opa, e verdinho. Verdinho. Tudo bem? Qual a resposta da pergunta? Quem são os... Me dá a cor, vai. Onde estão esses metais? Porque daí a gente procura nas alternativas ali. Quem são os metais que conseguem deslocar o alumínio, mas não conseguem deslocar o bário? Opa. Azul. Apareceu aqui uma resposta. Azul. Também concordo. Azul. Veja só, gente. Vamos pegar aqui. Ó. Magnésio. O magnésio é mais reativo que o alumínio. Então, se aqui for magnésio, ó, ele reage. Magnésio, sódio, cálcio e o estrôncio. Todos esses daqui deslocam o alumínio. Porém, eles são menos reativos do que o bário. Tá vendo ó, o bário aqui? Quem é que deslocaria o bário? O césio, o rubídio, né? Então, por exemplo, a gente pode falar assim, quer ver, ó? Os amarelos deslocam tanto o alumínio como o bário. Esses amarelinhos aqui, ó. Eles reagem com o bário e reagem com o alumínio, porque eles são mais reativos que os dois. Esses malucos aqui do meio, ó. Peraí. Esses malucos aqui do meio, ó, eles conseguem deslocar o alumínio, mas não conseguem deslocar o bário. E esses malucos aqui não deslocam ninguém. Nem o alumínio e nem o bário. Tá bom? Beleza? Então, a resposta, na verdade, é só o estrôncio, né? A resposta é apenas o estrôncio. Peraí. Apenas o SR. Tá? Aqui, deixa eu só apagar essa carguinha aqui, que a gente não costuma colocar carga no metal, né? Tá? Quando você está avaliando a reatividade do metal, você está pensando na vontade que ele tem de oxidar. Então, a gente está falando do metal, né? Não do cátion. Tá bom? Tranquilo, gente? Vamos para a questão número 7. Podem printar, então, a 6. A gente passa para 7. Oito. Dentre as moléculas diatômicas formadas pelos ametais, indique qual delas é mais facilmente reduzida. Então, essa é uma pergunta. Aí depois vem umas outras perguntas aqui. Responda. Taranã, taranã. Então, vamos fazendo. Vamos primeiro pegar essa parte da questão. Ó. Dentre as moléculas diatômicas formadas pelos ametais, indique qual delas é a mais facilmente reduzida. Deixa eu ver. 7, peraí, que será que eu pulei a 7, mano? Ah, verdade, pulei uma aqui. Desculpa. Obrigado que vocês me avisaram aí, que eu simplesmente pulei e não percebi. Aqui. Aí, pronto. Entre os pares mostrados abaixo,
coloque Ne para reações não espontâneas e E para espontânea. Tipo, basicamente, quem que reage, quem que não reage. Fila de reatividade de novo, tá? Então vamos lá. Item A. Magnésio. Opa. Perdão. Magnésio com lítio. Então veja, se vai acontecer reação, o magnésio ele pode oxidar. E o lítio tem que reduzir. Então, para isso, a reatividade do magnésio tem que ser maior que a do lítio. Só que isso não vai acontecer, gente. Entenderam? Por que que não vai acontecer, ó? Porque o lítio é o primeiro da fila de reatividade, ó. Sabe o que significa isso, gente? O lítio, ninguém consegue reduzir o lítio. O lítio oxida todo mundo. Se você colocar lítio com potássio, ele oxida. Se você colocar lítio com rubídio, o lítio oxida. Se você colocar lítio com estrôncio, lítio com bário, com quem você quiser. Portanto, ele nunca reduz. Então, esta reação aqui não acontece. O que significa, na verdade, não é que ela não acontece, né? O exercício ele foi bem oportuno quando ele fala assim, ela é não espontânea. Não espontânea. O que significa? Para eu fazer isso acontecer, eu preciso dar energia para o sistema. Eu preciso fornecer uma diferença de potencial. Porque o que a gente vai discutir depois, né, na pilha? Quando a reação acontece, rola uma DDP. Ou seja, quando os elétrons estão sendo transferidos, aquilo se comporta como um gerador, que é o que a pilha faz, né? Tá? Item B. No item B, ele quer prata com bário. Pelo amor de Deus, né? Prata com bário. Gente, a prata é um dos metais menos reativos, né? Olha onde ela está na fila. A prata desloca quem? Platina, paládio e ouro. Só. Porque o resto ela não consegue deslocar. Tá bom? Então não. Também não. Não espontânea. Né? Ou quando a gente fala que a reação não é espontânea, então, por exemplo, se você tentar fazer isso na água e misturar, esquentar, não vai acontecer nada. Não vai reagir. Tá? Aqui aparece um deslocamento de não metal. De não metal. Vamos lembrar aqui, ó. Item C. Eu tenho cloreto reagindo com bromo. Tá. Vamos parar para pensar, porque agora não é metal, agora é ametal. No deslocamento de ametal, o que acontece? Tá vendo esse cara aqui, ó? Ele é negativo, não é? E esse cara aqui é zero. Como o cloro é negativo, para ele só tem um caminho. Só pode oxidar. O cloro não consegue ficar com NOx menor que -1. Não consegue. E para o bromo, só tem um caminho. Só pode reduzir. Tá? Essa percepção tem a ver com aquilo que eu falei da carga. Então, para o ametal, o cara que está negativo vai oxidar. O cara que está zero vai reduzir. E aí cria-se um problema. Será que essa reação acontece? Será que o bromo consegue pegar elétron do cloro? Porque o que a gente está propondo aqui? Se o cloro só pode oxidar e o bromo só pode reduzir, então você está me dizendo que os elétrons vão fazer isso, ó. Só que isso não ocorre.
Olha o que eu vou escrever aqui, ó. Não espontânea. Vamos tentar entender por quê, ó. Para pensar um pouquinho. Para tudo isso acontecer, o bromo tinha que tirar o elétron do cloro. Só que o bromo não é tão eletronegativo para isso. Né? A fila de reatividade dos ametais, ela está baseada na eletronegatividade. Né? Então, a gente escreve assim, ó, flúor, oxigênio, cloro, nem vou colocar o nitrogênio que ele nem aparece, bromo, iodo. Tá? Vamos olhar para essa fileira assim, ó. Tá? Maior reatividade. Essa maior reatividade é a capacidade de reduzir. Tá? Então você vai olhar, quando você está trabalhando com um deslocamento de ametal, esse tipo de reação iônica de ametal, você vai olhar para esse cara aqui, ó, para substância simples. Ó, tá? Até porque, tenta imaginar o seguinte, não sei se vocês vão conseguir materializar isso, mas o cloreto, ele está na forma de um sal aqui. Então, ele está tentando reagir bromo, ametálico, né? O bromo substância simples, com um sal de cloro. Tá? Então, aí, quando o deslocamento for então de ametal, você olha para esse cara, para substância simples. Tá? Ele não ocorre. Essa reação não tem condição de ocorrer. Tá? Agora, a do item D ocorre. Ocorre. Veja só por que ela ocorre. Ó. O item D, ele está pegando um sal que tem iodeto de sódio, sei lá o quê, com flúor, substância simples. Gente, o flúor é o elemento que mais gosta de ganhar elétron. Então veja, nessa reação, o que a gente espera que aconteça com o iodeto? Esse aqui só pode oxidar. Só pode oxidar. E o flúor zero, só reduzir. Tá bom. Será que isso acontece? Sim. Porque o flúor é tão eletronegativo que ele tem força suficiente para arrancar o elétron do iodo. Arrancar o elétron do iodo. E aí o que vai acontecer lá do outro lado? Olha o que vai acontecer do outro lado, gente. O iodo vai perder elétron e vai virar I0. Ou seja, ele vira substância simples. E o flúor que ganha o elétron vira F-. Então você tem 2 íons fluoreto e uma molécula de iodo. Claro que a gente vai fazer o balanceamento aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui um 2. Aqui. Aqui tal. Aqui já foi, né? Coloca o 2 aqui de outra cor. Pronto. Pronto. É isso aqui, ó. Essa é uma reação espontânea. Tá? E a última é cálcio tentando deslocar H+. Ó, a gente volta para o deslocamento de metal. Agora eu tenho íon H+. Opa, peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Fica meio em cima da outra. Aqui. Item E. Ó, você tem H+, que veio de um ácido, que vai reagir com cálcio. Ó, agora, o cálcio é metal. Veja que ele já está com NOx 0.
Então, esse cara só pode oxidar. Só pode oxidar. E o H+, só pode reduzir. Beleza? Vamos olhar se ele tem condição de fazer isso. Será que o cálcio consegue doar elétron para o H+? Será que o cálcio é mais reativo? É, né? Ó, olha onde está o cálcio na reatividade, ó. O cálcio. Olha onde está o hidrogênio. Tá vendo? Então, o metal cálcio, ele tem muita vontade de oxidar. Tem muito mais tendência de oxidar do que o hidrogênio. Então, ele consegue fazer o processo. Tá? Aí vai acontecer o quê? O cálcio vai perder elétron e vai ficar K2+, que é o NOx do cálcio quando ele está oxidado. Percebe a importância da gente ter, com o treino e memorizando alguns NOx, né? Você sabe qual vai ser o NOx do elemento, isso acaba influenciando depois no balanceamento, tá bom? Então o cálcio vai para +2. Só que o hidrogênio ele vira H2. Quando o hidrogênio está na forma de substância simples, ele forma H2. Tá bom? Isso vai fazer com que a gente necessariamente tenha que balancear a reação. Né? Então vou colocar um 2 aqui, ó. Aqui um 2. Tá? Tanto essa reação, a do item E, né, como a do item D de dado, você podia escrever na forma iônica. Mas eu não vou fazer isso porque depois a gente vai ter que fazer na pilha de novo, vai encher o saco já. Tá? Mas vocês podem treinar. Escreve só um oxidando, escreve só o outro reduzindo, tá bom? Isso vai ajudando você a ter rapidez na hora de resolver a questão. Tranquilo? Tá aí a questão número 7. Agora sim. Podem tirar o print aí. Questão número 8. Dentre as moléculas diatômicas formadas pelos ametais, indique qual delas é mais facilmente reduzida. Então, questão 8. Essas moléculas diatômicas às quais o exercício se refere, você pode citar as seguintes, ó, gente. O flúor é uma molécula diatômica. O oxigênio é uma molécula diatômica. O cloro é uma molécula diatômica. O nitrogênio é uma molécula diatômica. O bromo e o iodo. Eu acho que são esses, tá? Tem o H2 também, né? Mas o H2 não é considerado um não metal, né? Não é muito certo falar que o hidrogênio seja um não metal. Bom, qual delas tem mais facilidade para ganhar elétron? É basicamente isso que ele está perguntando. Olha, a gente acabou de discutir essa questão aqui, esse conceito, né, na questão anterior. A capacidade de ganhar elétron está associada à alta tendência desse processo, que tem a ver com a eletronegatividade. Então, por uma certa lógica, a gente deve associar essa capacidade à eletronegatividade do elemento. Então, os elementos que têm eletronegatividades altas tendem a ter mais facilidade para sofrer redução. Certo? Dentro dessa premissa, eu vou escolher o flúor, a molécula de flúor. Então, eu vou escrever assim: flúor, pois o elemento é muito reativo devido à sua alta tendência a reduzir.
tendência... Não, vamos colocar eletronegatividade, porque ele já fala isso no texto, né? Alta eletronegatividade. Tá? A gente não está dizendo, eu não estou dizendo para vocês que eletronegatividade é sinônimo de reatividade, né? Eu queria deixar isso um pouco claro. Mas a gente, para a metal, a gente pode associar. E eu lembro que na aula, na semana passada, também fizeram a seguinte intervenção na aula. Ah, Dan, então eu posso fazer o seguinte: eu posso associar para a metal reatividade com eletronegatividade. Beleza. E para metal, reatividade com eletropositividade. Tá bom? Beleza? Aí tem mais duas perguntas aqui. A pergunta do item A diz assim, vou colocar aqui. Então aqui é uma resposta. Aqui tem a pergunta do item A. Qual metal entre alumínio, ouro, cobalto e magnésio não reage com ácido clorídrico? O metal que não reage com ácido clorídrico é o menos reativo que o hidrogênio. Né? Então você tem um metal, ó, que na presença de H+, não reage, não ocorre. Então significa que esse metal tem baixa reatividade em relação ao hidrogênio. Então podia ser qualquer um que está à direita do hidrogênio, né? Cobre, mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. Né? Na lista ele só colocou o ouro, né? Então, é o ouro. Ouro. Tá. Aí no item B, ele fala assim: escreva as equações das reações dos metais que reagem. Então eu vou escrever agora, no item B. Bom, primeiro vamos escrever alumínio reagindo com HCl. Ó, gente, o alumínio vai sofrer oxidação. E o hidrogênio vai virar uma substância simples. Então eu já ponho o hidrogênio aqui assim, ó. Ó. Já põe ele ali. O alumínio, você está ligado que ele vai entrar e oxidar. Vocês estão ligados que ele vai perder elétron. Ou seja, ele vai ficar com carga 3. Se ele vai ficar com carga 3, o sal que eu vou produzir aqui é AlCl3. Aqui. Entendeu? Terminou de montar, aí balanceia. Não dá para você tentar montar e balancear junto. Você primeiro tem que montar as fórmulas, respeitando a soma de carga, né, que tem que dar sempre zero, tá? Então fica assim agora, ó, para balancear. Puxa, vai dar um númerozinho meio grande aqui, ó. Eu vou colocar um 2 aqui, ó. Tá vendo? O 2. Por causa do cloro. Que aí eu vou ter 6 cloros à direita. E aí eu vou colocar 6 HCl aqui, ó. Tá? Por que eu estou colocando 6 e 2? Porque eu estou ligado que eu vou ter problema para balancear o hidrogênio. Então eu já ponho 3 aqui, ó. Tá? Aí põe 2 aqui no alumínio, ó. Confere aí, vê se está tudo certo. 2 alumínios, 2 ali, ok. 6H+, 6H2 ali, tá? E 6 cloros. Tá, beleza. Tá. Aí depois tem cobalto e magnésio. O cobalto, gente, o cobalto é mais reativo também, né? O cobalto é mais reativo. Eu vou colocar o cobalto 3, tá? Reagindo. Igualzinho a do alumínio, tá? O cobalto ele vai oxidar. Aqui, ó. Quando o cobalto oxida, eu vou admitir que ele forma carga 3, tá? Ele pode formar carga 2, carga 3. Então, o hidrogênio vira H2. Olha lá. E o cobalto vai virar cloreto de cobalto,
que nem o cloreto de alumínio, cloreto de cobalto. Aqui. Tá? E o balanceamento fica igualzinho com a da carga, né? 2, 6, 3 e 2. Você vai perceber, e guarda isso que eu vou te falar agora, gente. Vocês vão perceber que o balanceamento de uma reação redox depende da carga. Pode perceber que o balanceamento das duas ficou igual. Por quê? Porque o elemento que está entrando tem a mesma carga. O alumínio é mais 3 e o cobalto também. Você vai ver agora que o balanceamento com o magnésio é diferente, porque a carga do magnésio é outra. Ó, vamos reagir aqui. Magnésio mais HCl. Então vai ficar H2, né? Beleza, tudo bem. H2 mais. Só que como o magnésio ele vai oxidar e ele vai ficar com carga mais 2, da família 2A. Então, você vai formar MgCl2. Ó. E isso já vai mudar o balanceamento. Veja a diferença, ó. Como o cloro ali tem 2 do lado, eu vou colocar um 2 aqui, ó, para balancear com o MgCl2. E aí eu tenho dois hidrogênios à esquerda, 2 hidrogênios à direita, já está balanceado, ó. Então fica 1, 2, 1 e 1. Tá? Então eu já fiz com alumínio, a gente fez com o cobalto e a gente fez com o magnésio, né? E o ouro não reage, tá bom? Beleza? Esses treinos vão ajudando a gente a sentir mais confiança na hora de escrever uma reação. Né? Esse é um assunto que eu me lembro quando eu estudava no cursinho, era meio difícil estudar sozinho esse assunto. Ele é bem difícil. Então, eu gosto muito de fazer bastante exercício, que daí vai dando um empurrão para vocês, assim. Pra vocês pegarem a lista, que tem bastante exercício também, tá? Vamos passar para a próxima questão? Vamos lá. Tá aqui. Questão número 9. Ele fala assim na questão, gente. 2 béqueres, A e B, contém soluções aquosas de sulfato de cobre 2, que é de cor azul, como mostra o esquema abaixo. Importante frisar que a cor azul ela é em decorrência do íon cobre 2, tá? Não tem a ver com o sulfato diretamente, é com o cobre 2. No béquer A, se introduz uma lâmina de zinco metálico. No béquer B, se introduz uma lâmina de prata metálica. Essas lâminas permanecem em contato com as soluções por aproximadamente 2 horas. Ao se retirar as lâminas das respectivas soluções, observa-se que solução presente no béquer A apresenta a tonalidade mais clara que a inicial. Então, para essa primeira observação, eu já posso fazer a seguinte anotação, ó. Vou colocar aqui, ó. Solução A. Por que ela perdeu a coloração azul? Consumo de íons cobre. O cobre que estava na solução foi consumido. Tá? Observação 2. A lâmina de zinco apresenta-se recoberta com uma camada de sólido escuro. Essa camada de sólido escuro é o cobre que se depositou na barra. Então, deposição de cobre sólido. Só que notem que esse cobre já é o cobre zero. Ele estava na solução de cor azul, com carga mais 2, aí ele grudou na placa para pegar o elétron. Foi isso que aconteceu ali.
E nada foi observado na lâmina de prata nem na solução, porque não teve reação. Então, quer dizer, a prata não conseguiu deslocar. A prata não conseguiu reagir. Tá? Beleza? E olha a pergunta do item A. Justifique o que ocorreu no Becker A e por que no Becker B não aconteceu nada. Então, para responder o item A, eu vou dividir em duas partes. Justifique o que ocorreu no item A. Eu vou colocar a reação. Eu vou colocar a reação. Então, eu vou colocar, ó, zinco mais CuSO4 dando cobre sólido mais sulfato de zinco. Pronto. Justifiquei. Para quem for fazer provas discursivas, é muito importante você adquirir essa prática de escrever na forma de equação. Já está justificado. Está tudo aí. Agora, para justificar no Becker B, eu vou dizer assim, ó, no Becker B, não houve reação. Devido à menor reatividade da prata em relação ao cobre. Né? O que a gente está propondo aqui, né, pela explicação? Eu estou tentando pegar metal prata e tentando deslocar o cobre do sal. Ó, estou tentando deslocar o cobre. Mas eu não consigo fazer isso. Não ocorre. Porque a prata tem uma reatividade muito baixa. A gente vai discutir que se você quiser fazer isso aí, você vai ter que fazer uma eletrólise. Você tem que meter na tomada o negócio. Porque aí a tomada força o processo acontecer. Então, é basicamente assim, gente. A gente tem transferência de elétron, tá? Na natureza. Tem transferências de elétrons que são espontâneas. Tem transferências de elétrons que você consegue induzir. Você consegue forçar. São as que não são espontâneas, tá bom? Beleza? E aí já está explicado, né? Explique as observações indicadas acima. Já meio que falamos aqui. Tá? Então, a deposição de cobre. A deposição de cobre se refere. Aqui a gente pode só colocar uma palavra. Eu posso adicionar uma palavra aqui, ó. Redução, né? Tá? Beleza? Podem tirar print, gente. Podem tirar print. Aí, então vamos lá. Peraí. Questão número 10. A questão número 10, ela encerra a parte de deslocamento, de exercícios de deslocamento. E aí a gente vai encerrá-la, essa parte, com um deslocamento de não metal. Para a gente pegar todos esses conceitos que a gente viu, né, de oxidação, redução, e trazer um pouquinho para o não metal. Né, porque até no exemplo que eu dei para vocês no começo dos exercícios, eu foquei muito nos metais, porque é o que mais cai. Então vamos falar um pouquinho daqui. Essa reação, inclusive, na aula teórica, eu encerrei a aula teórica mostrando um exemplo dessa reação. Uma situaçãozinha que a gente montou, um experimento mental. Então, aqui, o que o cara faz? Ó, ele pega cloro e reage com sal, KBr. Tá? A reação não está balanceada, a gente percebe isso. Aí aconteceu que o cloro se transformou em KCl. E o KBr virou BR2.
Tá ali. Beleza. Olhando os NOx, vamos identificar quem oxidou e quem reduziu. Porque daí a gente meio que fecha as perguntas todas. Então, ó, o cloro, eu vou separar, tá bom? Eu vou pegar só o cloro primeiro. O cloro, ele estava como Cl2 e se transformou em Cl-, não é? Então a gente entende que para isso acontecer, eu devo ter formado 2 cloros. Ah, mas Dan, pera um pouquinho. Tem uma coisa aqui que está estranha. Para o cloro sair de 0 para menos, ele tem que ganhar elétron, não tem? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever assim, ó. Mais 2 elétrons, virando 2Cl-. Tá? Tenta imaginar o que está acontecendo da seguinte forma, galera. Imagina que a molécula de cloro, ela está assim, ó. Isso aqui é a molécula de cloro. Tá? Quando o cloro reduz, o que acontece? Cada átomo de cloro ganha um elétron a mais. Então, o que acontece na hora do vamos ver ali? Né? Se nós tivéssemos uma microcâmera escondida no paletó para flagrar o movimento. Essa ligação aqui quebra, ó. Tá vendo essa ligação? Ela estoura. Quando essa ligação estoura, acontece isso aqui, ó. Cada cloro sai com os seus 7 elétrons. Esse elétronzinho a mais veio daqui, ó. Então eu vou escrever assim, ó, mais 2 elétronzinhos. E aí vem um para cá e vira Cl-. E vem outro para cá e vira Cl-. É isso que está acontecendo ali dentro, quando o cloro reduz. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele é mais eletronegativo que o bromo. Porque quem é que vai dançar nessa história? Dançar em termos, né? Dançar. Estou teatralizando a coisa. Mas quem é que vai perder o elétron? O brometo, o Br-. O Br-. Tá? Então, vamos lá. Isso daí é o cloro, certo? Agora vamos fazer com o bromo. O que acontece? Ó? Já percebam o seguinte. O cloro ele vai precisar de 2 elétrons. Esses elétrons vêm do bromo. Então, eu já vou meter um 2 aqui, ó. Aqui. E, obviamente, aqui um 2, né? Porque eu vou produzir 2 cloros. Percebe que quando você está balanceando, o que você está fazendo é garantindo que, para o cloro receber 2 elétrons, o bromo tem que doar 2. Acontece o seguinte, para o bromo, como é que vai funcionar a coisa? Você tem lá o íon brometo, ó. O que é o íon brometo? É um bromo com 7 elétrons e um 8º elétron que dá para ele a carga -1. Tá. O que eu quero fazer? Eu quero arrancar esse elétron dele, ó. Ele que vai oxidar. Só que o problema é que quando ele perder o elétron, ele vai ficar com 7, concorda? Imagina ele sem esse elétron aqui, ó. Então, o processo dele acontece o contrário do cloro. Uma molécula de cloro se quebra pegando 2 elétrons. Para esses 2 elétrons aparecerem aqui, uma molécula de bromo tem que se quebrar. 2 íons brometo, aliás, ó, vamos escrever assim, ó. Mais. Vou desenhar um outro íon brometo aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó, ele também tem a carguinha -1 dele, tá vendo, ó? -1. Que veio lá do cátion, essa carga, né? Essa carga veio lá do potássio. O elétron veio lá do potássio. Então, ó, o que acontece? Aqui, esse elétron aqui, ó, veio para o cloro
e esse outro elétron vem para o cloro. Quando esses dois elétrons são e vão embora, a molécula é obrigada a se formar aqui, ó, para manter o octeto, né? Preciso manter o octeto. Então, aí você forma Br2, ó. Aí aqui o outro bromo. Pronto, ó. E aí você escreve aqui, né? Mais 2 elétrons. 2 elétrons. Tenta imaginar essa historinha na tua cabeça, gente. Sério, cria uma historinha. Tipo, imagina que o átomo é um personagem mesmo, porque isso te ajuda a entender. Porque quando você escreve daquele jeito meio tradicional, por exemplo, se você escrever isso aqui, ó, é difícil entender. É difícil. A gente olha para isso aqui, fica meio cabreiro. Por que, que tem hora que o cloro tá junto, tem hora que ele tá separado? Por que, que tem hora que eu escrevo em cima, tem hora que eu escrevo o 2 embaixo? Então, quando você olha com a fórmula de Lewis, você consegue ter uma visão um pouquinho mais correta, mais detalhada do processo, tá bom? Então, e outra coisa, né? Percebam que em nenhum momento a gente precisou do potássio para nada. Isso mostra de fato aquela história de que ele é o íon espectador, né? O contra-íon, tá? Que tá ali só. Tá ali, tá ali. Então vamos. Quem é o agente oxidante? Bom, olha de onde sai o elétron, olha de onde chega o elétron, né? O elétron ele saiu da onde? Ó, do brometo, não é? Ó? O brometo, tá vendo o Br- aqui? Ele perdeu o elétron. Então, eu posso pensar numa trajetória meio que assim, ó. O elétron fez isso, ó. Na hora da reação, o Br- perdeu elétrons e o Cl2 ganhou elétrons, tá? Beleza. Então, quem sofreu oxidação? Foi o bromo. Ó, vamos escrever aqui. O bromo sofreu oxidação. E o cloro sofreu redução. Então eu vou escrever assim, ó. Cl2 ganha elétrons, causando oxidação do Br-. Não é isso? O cloro ganha elétrons, causando oxidação do Br-. Esse trecho, causando oxidação do Br-, é o que me faz chamá-lo de agente oxidante, o cloro, né? Portanto, o cloro é o agente oxidante. Portanto, o Cl2 é o agente oxidante. Vamos lá. Para o brometo agora. Br- perde elétrons para o cloro, né? Então, ele, por perder elétron para o cloro, ele causa redução do cloro, causando redução do Cl2. Tá? Aí a mesma coisa. Eu vou colocar de azulzinho. Ó. Esse termo causando redução do cloro é o que me faz dizer que o brometo é o agente redutor. O brometo é o agente redutor. Então, vou escrever aqui. Você pode escrever que é o KBr, né? Onde está o brometo. É o agente redutor. Tá? Beleza? Então, ó, a gente já respondeu meio que tudo, quase, né? Ó. Quem é que ganha elétron? É o cloro. Portanto, ele é o agente oxidante. Quem que perde elétron? É o brometo. Tá? Equação iônica. A gente já mostrou
né? A equação iônica de oxidação e redução dos dois ali. E aí falta só a global. Ele pediu também a global, né? Ó, peraí. Vamos colocar global aqui. A global é aquela que a gente usa muito na pilha, né? Você pega a oxidação mais a redução. Você vai basicamente cancelar os elétrons. Você vai fazer isso aqui, ó. Você cancela o elétron daqui e o daqui, né? O elétron que está do reagente é o elétron que é consumido. O elétron que está no produto é o elétron que é fornecido. Então, como tem uma transferência de elétron, é basicamente isso que acontece, é uma transferência de elétron, a gente acaba não escrevendo os elétrons. Então, eu escrevo assim só, né? Cl2 mais 2 íons Br-, dando aí os produtos. Agora, 2Cl- mais Br2. Br2. Aí, ó. Tá? Beleza? Sem o íon espectador, que é o íon, né? Tudo bem? Acho que deu para dar uma reforçada nessa parte de não metal, né? Lembrando, né, só repetindo para vocês que a gente terminando a aula terminando o conteúdo de reações inorgânicas, a gente vai estudar número de oxidação, vão aprender a balancear equações complicadas, né? Quando a gente trabalha com reações redox, a gente percebe que o balanceamento de algumas delas é bem difícil de se fazer, com esse método de tentativa, né, que a gente faz. Vai atribuindo números até equilibrar. Então, a gente acaba estendendo esse assunto um pouco mais, justamente por causa desses balanceamentos, tal, tá bom? Tudo bem? Perguntas aqui, gente. Nós estamos encerrando essa parte de deslocamentos, tá? Essa primeira parte da nossa aula de reações inorgânicas. Tranquilo?